Olá, pessoal! Este é o Toda a Matemática. Antes de começarmos, um recado. Visite todamatemática.com. Ali você encontra as nossas apostilas e links para a fanpage, grupo no Facebook e canal no YouTube. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos o que é cálculo. Cálculo diferencial integral basicamente é o estudo das derivadas e das integrais. Sobre as derivadas, o que se faz quando se conhece essa ferramenta? Nós poderemos, por exemplo, determinar a equação da reta tangente a uma curva num ponto. O interessante é que o problema da reta tangente está associado com determinar a velocidade instantânea de um automóvel. Conhecendo as derivadas, nós ampliaremos em muito a nossa capacidade de desenhar gráficos. Em particular, teremos ferramentas para determinar máximos e mínimos de curvas, e isso é bastante importante em problemas que envolvem matemática, engenharia, física e economia. Sobre as integrais, o que se faz com essa ferramenta? Nós seremos capazes de determinar área entre curvas, volume de sólidos e comprimento de uma curva plana. É interessante que as derivadas e as integrais estão conectadas através do teorema fundamental do cálculo. Nós ainda não sabemos a matéria, né? Eu estou apenas apresentando, então ainda não vou discutir o que significa isso. Das derivadas e integrais acabam surgindo novas matérias, como por exemplo as equações diferenciais. Um exemplo de estudo que se faz com isso é, conhecendo a quantidade de presas e de predadores que estão numa região, nós saberemos como é que esse número varia com o tempo. Sobre limites, observe que a definição de derivada envolve a palavra limite. A definição de integrais envolve a palavra limite. Nós ainda não sabemos ler o que está escrito aí e muito menos compreender. Mas por enquanto é só assim, ó. Note que aparece limite tanto na derivada quanto na integral. Então, o que tradicionalmente se faz é, primeiro se ensinam os limites, depois as derivadas e depois as integrais. Sequências e séries. Sequência, por exemplo, é o estudo da sequência de Fibonacci. Sobre as séries, nós seremos capazes de pegar uma função e, quando possível, escrevê-la como uma soma que às vezes é infinita. Interessante que, por exemplo, a série do seno é o que nós utilizamos na calculadora. Quando nós calculamos seno de 5, quando isso é digitado, o que a calculadora faz é, ela pega uma parte da série do seno e substitui o valor. Geometria analítica. Com as coordenadas polares, nós seremos capazes de analisar várias outras curvas de uma maneira mais fácil. Aí aparecem as cardioides, limaçons, rosáceas, lemniscatas. Também faz parte do assunto o estudo das secções cônicas, parábola, círculo, elipse, hipérbole. E chegamos aos vetores. Com os vetores, dá para estudar retas e planos de uma maneira fácil e conhecer completamente o comportamento de uma curva no espaço. Para saber como é que a curva está localizada no espaço, nós precisaremos da curvatura, de sua torção e de um ponto dela. Bom, existem funções de apenas uma variável e existem funções de duas ou mais variáveis. Quando uma função é de apenas uma variável, significa que eu substituo um único valor e já obtenho toda a informação que eu preciso. Quando a função é de duas variáveis, significa que eu preciso substituir dois valores, digamos, tempo e posição, para compreender completamente o objeto. Do estudo das funções de várias variáveis, quando nós vamos para a parte das derivadas, seremos capazes de encontrar máximos e mínimos de superfícies. Com as integrais, nós poderemos calcular o centroide de um objeto. E, para fechar um curso de cálculo, vem a análise vetorial. Existe o fluxo, que é assim, ó,
Você pega uma região do espaço e ali existem linhas de campo entrando e linhas de campo saindo. A quantidade de linhas de campo que entram e saem num instante, nós seremos capazes de determinar. E também existe o trabalho realizado por um campo, que é um problema assim, ó. Nós estamos, digamos, num campo magnético e temos um ímã que vai percorrê-lo. Nós queremos saber qual é o trabalho que o campo realiza, qual é o gasto de energia para movimentar uma partícula de um lado para outro dentro de um campo. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.